Bom dia, sejam bem-vindos ao Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social. 17 de janeiro de 2015, retrospectiva 2014, aqui no Eco. No processo histórico do movimento ambientalista brasileiro, ressalte-se algumas contradições naquilo que observamos no dia a dia de nossa existência. O avesso à política e ao político retrata o avesso da ignorância do meio ambiente. O meio ambiente por inteiro é uma faceta da nossa vaidade ou o meio ambiente estralaçado é a faceta da nossa realidade existencial? Entre a existência permanente e a vida real, as coisas do meio ambiente a cada dia se proliferam de maneira altamente indissociável. A sociedade, por outro lado, sente-se, além da existência do pecado do ambiental, da poluição ambiental, não percebe que estamos indo de encontro às taxações ambientais. O imposto verde, que hoje prolifera em diversas regiões do país, ainda não chegou aqui. Os serviços ambientais pagos pelo contribuinte ainda não chegou por aqui. O mecanismo de desenvolvimento limpo ainda não chegou por aqui. Mas os gases de efeito estufa estão sobre nossas cabeças. E as políticas para conter o avanço do clima da ilha de calor não se ouve falar. O custo operacional do meio ambiente por inteiro não é a equivalência de fazer aterro sanitário para a longa existência. O que se busca na realidade é tratar o meio ambiente não como fração, mas como um conjunto de todas as somatórias e divisores entre o que é o bem e o que é o mal. Com certeza, você traz na sua própria consciência e permanência um pouco do sentimento do que é ser ambientalmente correto. Ninguém, por vã consciência, quer poluir. Nem empresa, nem cidadão, nem governo. Mas é preciso agir. E agir de forma que busque na justiça, se for o caso, o patrimônio que é de todos nós, que é a Mãe Natureza, para as atuais e futuras gerações. No ar, retrospectiva 2014. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. O mestre, o arquiteto Fred Burnet, esteve aqui comigo tratando da cidade e a climatização e a água. Quando você planeja a cidade, Burnet, o que vem à tona nesse significado do limite da água? Tem a questão do uso do solo, da ocupação do solo, porque para você assegurar a permanência desse líquido, não é, desse usufruto, você precisa, evidentemente, manter certas regras, não é? De não comprometer, por exemplo, as margens, não é? De não desmatar, de não provocar, de você controlar a ocupação nos locais onde se origina a água, nas fontes, né, nos reservatórios. E um pouco, se a gente vai olhar isso, a gente vai ver que há uma falha nessa questão, que não é de uma ou de outra cidade, mas de grande quantidade de cidades brasileiras. Porque o que é o caso de São Paulo? Todos os reservatórios de São Paulo hoje eles estão submetidos a uma ocupação irregular. Estamos a esse caminho aqui na ilha? Estamos nesse caminho, porque nós temos ocupações no entorno do Bacanga, não é? Nós temos situações de consumo, não é? Elevado, de perdas. Não é? E, veja bem,
A questão do finito que você falou é interessante, porque o Maranhão ele é privilegiado nessa situação, né? Tem uma das maiores hidrografias, né, de bacias do país, né? E você não pode falar de falta d'água aqui. Mesmo os especialistas, eles colocam que é muito remoto você ter uma crise de água, você tem uma crise de abastecimento. E quem faz esse controle do solo é o órgão que tem a competência para isso, a entidade, a instituição, é a prefeitura, é a instância, né, de gestão, né, dentro da estrutura federal, estadual, dentro da cidade. Logicamente que você não tem rios que apenas estão no município. Aqui na ilha mesmo nós temos o Paciência, que serve aos 4 municípios. 1.000 litros de esgoto corresponde a 1 metro cúbico. Então a relação água-esgoto é pau a pau. Qual é uma política específica de proteção desses mananciais, né? Nós continuamos, essa imagem que está aí ao fundo, né? Ela mostra bem uma característica de nossas cidades, a impermeabilização do solo. Né? Quer dizer, o asfalto tomando conta das cidades. O estado físico do trânsito é gasoso. Quanto mais espaço você der, mais ele vai ocupar. A decantada experiência de Curitiba, ela se baseou, só foi possível o sistema de transporte porque houve uma relação muito próxima entre o uso do solo e o transporte. Os corredores de transporte foram pensados, entendeu, para um tipo de edificação, para uma concentração, mas o restante foi deixado, né, de maneira basicamente pequenos serviços e residencial. Se a cidade que não é verde e que perde seus espaços verdes para dar lugar às avenidas, esse é um futuro de uma cidade perdida? Comprometida, pelo menos, né? Muito comprometida. Essa questão do verde na cidade, a gente está numa situação de localização geográfica, né, que castigado pela temperatura alta, pela incidência solar, a cobertura vegetal, não apenas em parques, né, em praças, mas principalmente ao longo de ruas onde se possa caminhar, ela é fundamental, né? E o que a gente vê é que em São Luís nós temos também um grande déficit de arborização. A falta de planejamento? Não é falta de planejamento. Não é falta de vontade de fazer. É a falta realmente de uma situação de capacidade técnica. A gente também tem que identificar o momento que isso foi feito. Nós estamos falando dos anos 70, quando São Luís atravessou os rios e ocupou um território 10 vezes, né, o que era a cidade até então. De 1975 até 1986, essa cidade teve 11 prefeitos. 11 anos, 11 prefeitos. Prefeitos que duraram 3 meses. Né? Então, como você vai ter uma estrutura técnica que vai dar o suporte para as decisões políticas e técnicas, se você tem essa mudança constante, né? Então a gente tem um déficit também, não apenas no saneamento, na habitação e na mobilidade, mas nós temos um déficit também de capacidade técnica e, mais do que isso, de autoridade técnica. O arquiteto, que hoje não está mais no Estado, era da Secretaria das Cidades, discorreu sobre diversos assuntos justamente em cima da falta de gestão do plano diretor da cidade de São Luís. Veja o que ele disse. Burné, e lá no distrito industrial daquela retroárea, a gente não nota isso no plano diretor da cidade. Aquela região, como muitas outras no entorno da cidade, eram áreas rurais, extrativistas, né, pescadores, né, principalmente, mas também agricultores. Né, que foram sendo, vamos dizer, tendo sua produção e sua atividade comprometida não apenas pelo porto, mas também pela produção em massa, né? pela produção industrial, né? Pela pesca industrial, pela agricultura, né? E que não teve políticas para se manter. Então, muito daquela área hoje está urbanizada. Caberia ali uma reserva? É uma reivindicação da comunidade, já tem estudos técnicos. Então, haveria que, se há uma linha que defende a necessidade da RESEC sair, né, de justificar através da expansão, né, desse porto. O próprio plano diretor, né, de desenvolvimento industrial da área
poderia muito bem dar uma visão macro dessa nova realidade. Nós estamos falando na área do porto de uma região que cerca, né, que delimita, que oprime uma área de atividade tradicional. E do outro lado nós estamos vendo uma pequena área, né, de produção industrial, porque Minha Casa Minha Vida é produção industrial, né, de moradia, que vai e que entra numa área consolidada de zona rural. Isso não impacta no operário, no bolso dele? Você passa a necessitar de grandes áreas. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o BNH. Não vamos esquecer que o BNH ele teve necessidade de articular com a política habitacional planos diretores, que se popularizaram no Brasil inteiro nessa época. Por quê? Porque o BNH precisava de terra para essas unidades habitacionais. E precisava de quê? De definir novos perímetros urbanos para instalar esses conjuntos. É do Lixão da Ribeira. Você não tem mais como funcionar aquilo por causa da questão do raio de 20 quilômetros do aeroporto. E naquele trecho da Maiobinha, que o rio Paciência passa pacientemente ali, se levanta diversos condomínios. Não adianta você ter uma grande capital e desequilibrada em termos de oportunidade de trabalho, de educação, de saúde, com relação às outras do Estado. E o Brasil sustenta hoje mais de 50 milhões de habitantes em áreas onde tem manguezais. Por que eu estou falando isso? Porque o mangue é uma maternidade. Dali surge o que você nem imagina, do crustáceo, do molusco, do peixe, etc. A localização do mangue é decisiva para a sua devastação. O mangue isolado vai continuar sem devastação. A gente precisa olhar justamente essa questão dessa ocupação em função de ganho econômico. Quando a gente fala em mobilidade urbana, Burné, a gente pensa em meios de transporte mais leves. Como é que nós vamos andar de bicicleta nessa cidade, Burné? O que acontece é que a distribuição na cidade, ela não se dá de maneira equilibrada em termos de densidade e em termos de concentração de atividades. Então você acaba tendo uma concentração exagerada em alguns pontos e você vai criar linhas, né, de transporte nessa direção. Tá? E aonde você tem mais a questão do transporte público é justamente naqueles bairros que a gente volta a falar que é fundamental ser pensado no planejamento, que são os bairros que dependem do transporte público. Né? E aí, como é que fica? Né? Você passa a ter, justamente onde tem maior demanda do transporte público, a maior carência. Né? E a menor taxa de investimento, tanto em vias quanto em transporte público, né? de massa. Físico. Você tiraria os carros do centro histórico? Não dá para fazer isso. Primeiro que você não tem uma estrutura de transporte coletivo, né, para isso ainda. Tá certo. Mas disciplinar o trânsito é fundamental. Disciplinar o transporte de carga, por exemplo. O bondinho faz falta, né, Burné? Pensar nele, retomar, me parece que é uma questão discutível. Discutível. Mas os micro-ônibus funcionavam ali. O problema é que quando você faz um terminal a céu aberto, como ali na Praça Deodoro e do Panteão, você provoca também um impacto no patrimônio que também não é bem-vindo. A cidade, patrimônio cultural da humanidade, olha esse aspecto? Falta um planejamento em escala de desenho urbano. Identificar espaços públicos para as pessoas, valorizar os bairros. Há uma migração muito grande. Aquela área central, eu não digo só que é o centro histórico, mas a área central de São Luís, aquele contornada pelo anel viário, pelo IBGE, é a área da cidade que mais perde população. Então, há um processo de saída das pessoas que pode transformar toda aquela área numa praia grande, também vazia. Eu vou ao pequeno intervalo e na volta nós vamos continuar nosso bate-papo agora com a professora Ana Rosa. Bom dia a todos que estão assistindo. E professor, mestre, Ozelito, do Instituto Federal do Maranhão. Bom dia. A gente volta já. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza.
A professora Ana Rosa, da Universidade Estadual do Maranhão, esteve aqui também. E discorremos com ela a preocupação entre a universidade, o meio ambiente da área de influência e, principalmente, a educação ambiental. Professora, a senhora acha que vai acontecer? Primeiro, vão erradicar os lixões? Percebe-se que não há ainda um movimento, a gente não vê mobilização social, não vê mobilização política, não se vê divulgação, não se vê nada. Então é muito difícil acontecer agora, em agosto, erradicação de lixões, enfim, essa política nacional de resíduos sólidos. Eu vejo que é muito complicado. Segundo, os catadores vão ser contemplados pela administração pública municipal? Contratação de catadores, nós estamos vendo que ainda precisa muito trabalho de mobilização social, de educação ambiental, de gestão política integrada. A sociedade precisa começar a ver essa política de resíduos sólidos de outra maneira, entender que aquele lixo que ela põe para fora da casa dela não é lixo. Agora, reduzir lixo, a senhora acha que nesse consumismo que está aí, vai se pensar em reduzir, professora? Se nós queremos uma política nacional de resíduos sólidos implantada, nós temos que trabalhar com a educação de base, e não é só dizer agora, principalmente nessa época da política, não, eu vou investir na educação. Investir o quê? O que nós estamos vendo que está acontecendo com a educação? Ela está cada dia mais sucateada. Nós estamos vendo escolas que não têm, às vezes, nem professores. Eu sou da área da geografia, às vezes eu encontro escolas que está há 6, 7 meses sem um professor. Alunos chegam na escola, não tem professor, às vezes não tem água, e o lixo na frente da escola, em amontoados, ratos, enfim. Que educação, que política é essa? Como que nós vamos implantar? Eu não vejo movimento, eu não estou percebendo isso aqui na cidade, eu não percebo isso na gestão. É muito raro, muito solto. Muito solto. Existem alguns eventos, acontece, há uma discussão, acabou a discussão? Pronto, responsabilidade compartilhada. Isso, é muito complicado, a gente às vezes se sente muito sozinho. Que Deus ilumine a Universidade Estadual e adote o Rio Paciência para revitalizar. Com certeza é a maior obra que a UEMA poderia fazer. Professora, eu já discuti isso com a senhora, nós estivemos na Rio +20 e nós falamos disso lá em 2012. Professora, a senhora acha que é possível resgatar esse? A UEMA está instalada numa área que tem muita coisa a se fazer em relação a resíduos sólidos. E esse compromisso que é o que a gente está buscando agora, que nós temos a Comissão Permanente de Educação Ambiental, que é, primeiro, trabalhar o interno dentro da universidade, que é a implantação da coleta seletiva, que a gente precisa implantar e está em processo de implantação. E perguntei para o professor Oliveira, professor, a UFMA tem estação de tratamento de esgoto? Olha que decepção, não tem. Eu tenho que dar exemplo na minha casa. Eu sou mãe, eu tenho que ser um exemplo para ser mãe. Eu sou professora, eu tenho que ser um exemplo para os meus alunos. Porque como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não faço? E uma questão muito séria é isso. Qual o meu compromisso com o que é com o meu estar aqui neste mundo? Que é o primeiro passo da educação ambiental, é o que eu sou e o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente ou esse meio ambiente no qual eu vivo. Eu vou tratar com o Zelito de educação ambiental, água e gestão pública. Professor, bom dia. Bom dia. Como é que o senhor costura esse processo? Quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando em oportunizar as pessoas esse momento de reflexão, de busca da melhor postura, né, como cidadão. Porque ser um cidadão hoje é estar defendendo as questões ambientais. Eu não posso dissociar a atividade da cidadania, o exercício da cidadania, do exercício da defesa do ambiente. De 79 a 2010, nós chegamos à nossa, que é a Lei Estadual de Educação Ambiental. De 2010 para 2014, o que aconteceu de novo, professor Zelito? Toda vez que a gente tem uma lei que ela estabelece direitos e obrigações, tem que ter alguém que cobre, alguém que se manifeste, alguém que normatize as ações. E quem faz isso é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental,
que vai ter a representatividade de órgãos públicos, de empresas, de ONGs, de associações, de cooperativas, da comunidade em geral, enfim. Então, essa comissão, ela faz o papel de acompanhar a implementação da lei, de regulamentar as ações, de normatizar as ações para que elas sigam um padrão desejável, né? E realmente a comissão não está trabalhando, não está funcionando. Então, eu acredito que isso é importante, mas também é importante que haja uma cobrança da sociedade como um todo, né? Se eu sou um pai, por exemplo, eu preciso cobrar da escola que ela faça isso. A educação ambiental não formal é aquela que você pode chegar na sua comunidade, chamar seus parceiros, seus colaboradores e discutir um assunto lixo, por exemplo, água, esgoto, etc. E a educação ambiental formal é aquela que se aplica na escola. Só para te dar um exemplo, nós fizemos um trabalho num quilombo e quando perguntado sobre quais os animais que eram vistos naquela comunidade, uma pessoa disse um tigre. E aí toda vez que eu digo isso, as pessoas, mas não tem tigre. Tem, se a gente pensar bem, tem tigre. Porque quando a gente vai alfabetizar as pessoas, a gente usa uma cartilha que diz T de tigre. Então, quando ele vê um felino rajado, um felino que tem aquelas características, ele não vai achar que é uma jaguatirica, ele não vai achar que é um gato do mato, ele vai se lembrar da cartilha que tinha T de tigre, não é verdade? Ele vê um AM e pensa no avestruz, porque foi o que ele viu. Então, a gente precisa conhecer a nossa realidade e a gente precisa transformar isso na nossa prática de ensino. Tem que ser curricular, transversalizada pelas ciências, pelas exatas, etc. Se eu for contratado para ser professor de educação ambiental, eu vou ensinar o quê? Você pode dizer assim, você vai ensinar... dar aula de geografia pensando que é educação ambiental. Exatamente. Você vai dizer assim, ensina sobre os aspectos ecológicos. Isso é biologia. Oselito, já que você é da área da química, ensina sobre poluição da água. Isso é química. Ensina sobre os fluxos, a quantidade de lixo que é produzido, a quantidade de esgoto que ela... Isso é matemática. Então, na verdade, não existe um conteúdo. Ela precisa ser trabalhada de forma transversal, porque todo mundo tem que estar envolvido nisso. O que a gente precisa, na verdade, mudar é a nossa prática de ensino, que ela é muito formatada, muito engessada. Não está transformando uma coisa assim... Talvez sim. Como é que eu vou proteger uma espécie que nem se parece comigo se eu não respeito alguém que se parece comigo? Eu não acredito nisso. Entende o que eu quero te dizer? Tá, então claro. Nós temos que discutir assim, na hora que eu vejo uma grávida, eu tenho que dar preferência a essa grávida. Então isso são aspectos éticos que estão ligados à questão da educação ambiental. Dentro desse processo da banalização, nós achamos que abrir a torneira é um ato consagrado de que a água não vai faltar? Do ponto de vista da qualidade, ela não é tão facilmente renovável assim. Existem processos naturais onde a água se purifica na natureza, mas eles são lentos, eles exigem tempo, eles exigem algumas condições, e a verdade é que a gente tem aumentado a quantidade de efluentes que a gente joga nessa água e não dá mais tempo. Então a gente pensava assim, o rio Itapecuru ele é imenso. Então, eu posso ter uma série de cidades instaladas ao longo do Itapecuru e aqui na Italuísa, São Luís pega água para beber. Só que essas cidades cresceram. O que a gente hoje bebe é esgoto de Caxias, é esgoto de Codóis. Então, assim, isso são preocupações. Aí você vai me dizer, mas tem uma estação de tratamento de água. É verdade. Mas muitos poluentes não são retirados nessas estações. Por exemplo, resíduos de plásticos, né? Que a gente tem, tudo hoje tem plástico. Resíduos de remédios, então fármacos, né, vários fármacos. Ou seja, você não consegue manipular os fármacos dentro do processo de estação de tratamento de água. O superintendente da Funasa, Jair Tanus, esteve aqui com a gente, mostrando a preocupação da Funasa em recepcionar os prefeitos para fazer seus planos municipais de saneamento básico. Uma notícia muito especial. E quem vai nos contar essa notícia é o superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde, Funasa. Doutor Jair. O decreto 825 de 2003, ele permite a descentralização de recursos orçamentários entre os órgãos da União para assuntos específicos contidos num plano de trabalho. E com base nisso, e com base no nosso PPA, que na ação 2068, no programa, 2068, na ação 20 AG, ela possibilita, ela abre, né, o Orçamento Geral da União, recursos para a Funasa disponibilizar para que entidades de classe, universidades, fundações educacionais, conselhos regionais de engenharia
possam ajudar as prefeituras municipais, capacitar os técnicos municipais para a elaboração desses planos municipais. O que é um plano municipal de saneamento, para deixar nosso público bastante consciente? Nada mais é do que um planejamento das ações do município, né, que contemple as 4 ações do saneamento básico. Então, o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, né, e a questão dos resíduos sólidos. Tudo isso com uma perspectiva de 20 anos, visando a universalização desse serviço, ou seja, o atendimento de toda a população, de todos os bairros do município, com essas ações importantes de saneamento, e como bem disse o Márcio no início do nosso programa, saneamento é saúde. Como eu me qualifico para ter acesso a esse plano hoje pela Funasa, que é gratuito? Já está publicada no Diário Oficial, portaria 208, tá? Ela é um edital de chamamento público convocando as prefeituras interessadas em ter essa parceria com a Funasa para a elaboração dos seus planos municipais a se cadastrarem, preenchendo o anexo 2 dessa portaria e enviando para a Superintendência Estadual da Funasa aqui no estado do Maranhão, se cadastrando então, se habilitando, pois, a ter essa parceria e terem a assessoria da Universidade Federal Fluminense para a elaboração dos seus planos municipais. É bom que se deixe claro que a universidade, que parceira da Funasa nessa missão, ela vai capacitar os técnicos municipais para que eles estejam em condições de apresentar os seus planos municipais. E essa assessoria, ela vai se dar até o momento final, apresentando inclusive para a comunidade a minuta, né, do Plano Municipal de Saneamento e a minuta da lei municipal, porque vai ser aprovada pela Câmara de Vereadores, que vai convalidar essas ações. Dos 217, 100 prefeituras foram lá na Funasa para receber o presente de Ano Novo, gente. Mas não é que deu certo? Deixa o Jair falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente. A área de atuação da Funasa é em municípios até 50 mil habitantes. Aqui no Maranhão, 92% dos municípios se encontram, né, abaixo dos 50 mil habitantes. Então, esse é o público-alvo da Funasa. Dos 217 municípios maranhenses, apenas 20 têm acima de 50 mil. Ou seja, a Funasa vai atuar em 197 municípios do Maranhão. E com essa parceria, nós vamos atender a 150 municípios, levando-se em consideração que a Funasa já financia, já apoia 13 municípios com a elaboração dos seus planos municipais, fruto de parcerias que vêm, de convênios aí que vêm desde 2009, né? Isso significa que vão ficar 34 municípios somente do Maranhão sem o atendimento dos planos municipais, ou seja, nós vamos atender mais de 83% dos municípios com os planos municipais. A nível de estado? É fantástico, o maior percentual de municípios atendidos no Brasil vai ser o estado do Maranhão. Os prefeitos não estão sensibilizados com isso? A maioria das prefeituras não tem a capacidade técnica necessária para a elaboração dos seus planos municipais, não tem pessoas capacitadas para a elaboração desses planos municipais, que é uma coisa complexa. Realmente é complexa, a gente sabe disso, né? E por isso veio a universidade para poder capacitar os técnicos municipais para que eles tenham condições de elaborar os seus planos municipais. Suas considerações finais para esse primeiro embate do Plano Nacional de Saneamento Básico aqui para o Maranhão. Atendam a portaria 208, já é publicada no Diário Oficial, e encaminhem o mais rapidamente possível o anexo 2 devidamente preenchido, né, para a Superintendência Estadual, para com isso possibilitar que a Prefeitura seja, vamos dizer, candidata a essas ações dos planos municipais de saneamento. Lembro que as 150 prefeituras primeiras que entrarem ou que atenderem os critérios de elegibilidade constantes da portaria serão aquelas que serão beneficiadas com essa parceria com a Universidade Federal para a elaboração dos planos municipais de saneamento. Já não tem burocracia nenhuma, é só se qualificar com menos de 50 mil habitantes e municípios que não tenham os planos municipais de saneamento, que são justamente aqueles 13 que já têm convênio firmado com a Funasa. Medeiros, você acredita que os lixões
vão ser fechados até 2 de agosto? Eu não acredito nessa data. Como trabalhar essa metodologia de capacitar para fazer aterro? Não dá tempo. Até 2 de agosto não temos a menor condição de fazer isso. Não tem fórmula. Não tem fórmula para fazer isso. Precisa de obra precisa de tempo para licitar, precisa de recursos, mas a obra em si não é suficiente. Já foi feita essa experiência em algumas cidades maranhenses. Já foi construído o aterro sanitário e tempo depois estava o lixão. Então precisa se discutir também a sustentabilidade desses aterros. Precisa ter uma discussão ampla de como financiar esse funcionamento. E isso é muito importante. O Estado deveria estar puxando mais esse trabalho? O Estado precisa investir mais nessa questão, fazer o diagnóstico, como já começaram, já fizeram alguma coisa. Precisa ter mais contundência nesse tema. A questão dos lixões é muito importante para a saúde pública e para os nossos mananciais, porque o lixo acaba chegando nos nossos rios. Por que isso é tão dificultoso, Medeiros? Qual é o entrave que você observa nisso? Saneamento foi pensado como algo que trouxesse recursos de volta para financiar a manutenção, como água, esgoto, cobrando a taxa de serviço, de água, de esgoto, de lixo. Porém, essas taxas, esses serviços, eles estão, primeiramente, que de esgoto, de lixo não é cobrado. Então, fica um investimento puro, simples, só do governo, e isso é insuficiente. Precisa ser uma discussão bem ampla, por isso que eu estou chamando a atenção para essa questão. Precisa se discutir a sustentabilidade. Como? É só o Estado que vai garantir ou isso precisa ser dividido com a sociedade? É o momento de se cobrar uma taxação do lixo, você acha? Se você vier com uma taxa de lixo, mais essa taxa de lixo, a sociedade vai responder um não, simplesmente um não. Por isso precisa ser discutido isso dentro de um conjunto maior do governo, como fazer a sustentabilidade não só da questão dos resíduos sólidos, mas também do serviço de água e de esgoto, porque a gente vê um caos no país inteiro tendo problema de abastecimento de água. A gente nunca imaginava que São Paulo fosse ter um problema como teve agora recentemente. Então tudo isso precisa estar dentro de uma discussão financeira de como garantir equilíbrio financeiro nessas empresas que fornecem serviço. E o Ministério Público acaba de baixar a portaria exigindo os planos. A gente está num país cheio de contradições, né? Você tem cidades lá no sul do país que tem muita organização interna, administrativa e tem todos os planos, plano de resíduo sólido, plano de recursos hídricos, plano diretor, plano... E nós temos aqui o interior maranhense que não tem essas mesmas condições e a lei é igual para todos. Então, é exigido no mesmo período que o plano de resíduos sólidos seja entregue, senão os municípios não terão acesso a recursos. Mas faltou aquela discussão de como ajudar esse pessoal diferente, né, a produzir, já que nem elementos pessoais, técnicos, dentro da própria prefeitura, tem condições de elaborar. Isso tem que ser contratado e não tem recurso. Por que essa coisa não funciona? Precisa ser melhor discutida com a população e principalmente com os políticos e gestores que estão aí. Londrina, no Paraná, é referência nacional na gestão de resíduos. Ou seja, lá o ciclo é fechado. O Fórum encerrou esse ano levantando a bandeira de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Paciência. Esse assunto eu vou trazer ele com mais evidência em 2015 e vamos começar as tratativas do consórcio que vai acontecer lá em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, e que são vizinhos e hóspedes do Rio Paciência. E nós vamos interagir nessa questão do termo de referência do consórcio para que essa bacia seja contemplada. Ok? Tchau.